Bom dia, paz do Senhor. Continue de pé comigo mais um instantinho. Feche seus olhos. Continue em adoração, não perca esse ambiente. Enquanto você ora, eu creio que Deus já está respondendo suas orações. Enquanto você o adora, eu creio que Deus já está dando direcionamentos no teu coração, direcionamentos na tua casa, direcionamentos para o teu trabalho, para a tua semana. Então o adore. Não fique preocupado em pedir a Deus, mas o adore, porque ambientes de adoração destravam áreas das nossas vidas. Então adore o Senhor. Senhor, te louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu nome, ó Pai, não nos cansamos disso, ó Pai, porque o Senhor é bom, ó Pai, porque as tuas misericórdias nos alcançaram mais um dia, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, recebe esse culto, recebe essa adoração, Pai, recebe aquilo que nós temos para te entregar, Pai, por menor que seja, Pai, mas é o nosso todo, Pai. Então, Senhor, se for do teu agrado, fale conosco, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue de pé comigo mais um instante. Pode colocar para mim Lucas capítulo 12, versículo 35. Que diz assim: estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Pode se assentar, não perca nenhum segundo com distrações. Enquanto eu estiver ministrando a palavra sobre vocês, ministrem sobre a minha vida também. Peçam a Deus que me use para a vida de vocês hoje. Amém? Pode colocar o tema para mim. Prontos e preparados. Vou falar sobre uma parábola em que eu tratei no VIPs Way, no finalzinho do ano, algo que Deus colocou no meu coração e da minha esposa para a gente trazer para eles, ensinando a eles as parábolas e as parábolas do livro de Lucas, porque já vinha da temática do, se eu não me engano, foi do VIPs Bom de Bíblia. O que teve? Foi uma prova que teve sobre todas as parábolas, não foi? Foi o Enem VIPs, e me deu esse estímulo também para trabalhar com eles esse tema. E ontem eu pude estar ali no finalzinho já, da VIPs in House, que foi uma bênção, por sinal. Fiquei sabendo que é bastante divertido. Eu peguei o finalzinho da brincadeira, mas a melhor parte eu pude chegar, que foi a parte da palavra. E enquanto antes da palavra teve ali os louvores, e o Daniel estava ministrando o louvor, e num determinado momento ele falou assim: tem um período, de tempos em tempos, eu costumo parar e refletir naquilo que eu estou ministrando, nos louvores que eu tenho ministrado. E eu peguei aquele negócio, falei assim: rapaz, é meio difícil você parar para fazer isso, porque a gente vive uma vida no automático, a gente vive uma vida de trabalho, casa, trabalho. Quarta-feira à noite estamos aqui, sexta-feira à noite deveríamos estar aqui, sábado viemos para o VIPs, domingo pela manhã, domingo à noite, um automático. A gente canta os louvores, a gente ouve as ministrações, mas a gente não para refletir o que nós estamos cantando, o que nós estamos ministrando, o que nós estamos tocando. E quando ele falou isso, eu falei assim: eu preciso fazer isso. Por mais que de vez em quando a gente para meditar em algumas coisas, quando a gente está preparando uma palavra, a gente para meditar. Mas eu tenho aqui no meu bloco de notas aqui um monte de pregações, umas já pregadas, outras que Deus só falou comigo, algumas anotações. E eu comecei a refletir sobre isso. Peguei alguns temas, a gente fala tanto sobre perseverar, sobre ser forte, sobre ser corajoso, sobre
aceitar os processos de Deus, e eu parei para meditar um pouco nisso, segundo a palavra lá do Daniel. E logo no início do capítulo 12, põe para mim, Lucas 12, versículo 1. Ele fala assim: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, isso é importante, guarde isso: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a... Será que eu tenho sido um ministro hipócrita? Será que eu tenho sido um ministro de louvor hipócrita? Será que eu tenho sido um músico hipócrita? Será que eu tenho sido um membro hipócrita? Aqui a palavra de Deus, ela é muito clara. Antes de tudo, aos seus... E nós somos o quê? Nós somos esses discípulos. Então, isso, eu ainda não tinha a palavra quando ele falou isso, mas eu já sabia que eu ia pregar por aqui. Não vou pregar em cima do capítulo 12 inteiro, mas como eu aprendi, e como eu tenho falado sempre no VIP Zoe, nós temos que ler todo o contexto. E a parábola que eu vou tratar, ela está dentro desse contexto, dos ensinamentos de Jesus, através desse capítulo 12. E a primeira coisa, quando eu li, eu lembrei do Daniel falando, precisamos de tempos em tempos, parar e meditar sobre quem temos sido, sobre se aquilo que nós estamos pregando, nós estamos vivendo, sobre aquilo que nós estamos cantando. Eu tenho falado até com o pastor Alexandre, que eu admiro muito a vida orgânica de Jesus. Uma vida orgânica em qual ele passou por todos os processos de um ser humano. Assim como eu e você, nós nascemos, nós estamos crescendo. A palavra diz que o menino crescia em graça e conhecimento. O menino crescia em estatura. Ele não nasceu e logo estava com 12 anos e já pregava no templo. Ele não nasceu e logo já estava ali com seus 30 anos sendo batizado. Não, ele nasceu, ele viveu o ano 1, 2, 3, 4, 5, os ensinamentos de sua mãe. E essa vida orgânica, nós devemos vivê-la também, parando, ponderando, caminhando, porque nós somos passíveis de erro, sim. Então aquilo que eu preguei, se não servir primeiro para mim, não pode servir para você. Aquilo que você escuta aqui na igreja hoje, aquilo que você adorou aqui hoje, que presença maravilhosa, mas se a gente chegar lá fora e a gente não colocar em prática, nós estamos vivendo como os fariseus. De que nos difere? Somos hipócritas. Mas a graça de tudo é, Jesus, um dia, Ele se importou com a minha vida e com a tua vida, a ponto de falar assim: eu não quero que vocês sejam iguais, eu quero que vocês sejam transformados pela minha palavra. Amém? E agora sim, eu quero ler Lucas capítulo 12, versículo 35, para que a gente comece na mensagem. Estejam preparados. Perdão, nem falei o nome da parábola, né? Parábola do servo vigilante. Servo vigilante. Estejam preparados com o corpo cingido. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa
e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. E que agora essa palavra entre em nossos corações, ó Pai, transforme as nossas vidas, transforme o nosso pensar, transforme a nossa mente, ó Pai, para que possamos ser servos vigilantes, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui, o Senhor Jesus, Ele exorta os seus seguidores para que tenham os lombos cingidos e as lamparinas acesas, as luzes acesas, as candeias acesas. A parábola, ela como diz o ditado, de cabo a rabo, ela nos exorta e nos ensina que nós precisamos andar vigilantes, prontos, preparados. E ela diz para a gente que se nós estivermos prontos, se nós estivermos com os lombos cingidos, se nós estivermos com as lamparinas acesas, se nós estivermos preparados, Ele vai chegar. E de prontidão estaremos à porta, já para poder abri-la. E se Ele nos encontrar assim, a Bíblia diz que quem vai cingir-se é Ele. A história muda. Quem vai cingir-se é o próprio Senhor. Ele vai preparar uma mesa, Ele vai preparar um ambiente, Ele vai preparar uma mesa para você. E Ele vai te servir. Ele vai te servir. Quando a gente fala, a gente usa muito alguns ditados e a gente fala assim: se você não servir, você não serve para ser servido. E a gente acha que isso, pastor, é de repente assim: o pastor servia quando ele era obreiro, ele servia quando ele era diácono, ele servia quando era presbítero, para agora que é pastor servir, ser servido. É isso, pastor? Porque em vão o teu desejo de crescimento, em vão o teu desejo de querer ser alguma coisa, se você só pensa em ser servido. Porque essa palavra, ela nos deixa bem claro: se vocês estiverem com a mão na porta como obreiros, se vocês estiverem com a mão na porta como diáconos, como presbíteros, como pastores, como reverendo, cada um tem o seu jeito de chamar o que quiser chamar. Não importa o seu cargo, não importa se você nunca teve um cargo dentro da igreja. Deus tem falado isso muito ao meu coração, cara. Vocês não foram chamados para ter cargos, vocês foram chamados para ter ministérios. E ministérios é a tua vida, ministério é a tua vida, não é o que você faz dentro da igreja. Parte do que você faz dentro da igreja é o teu ministério, mas você passa aqui apenas 2 horas, 2 horas e meia por culto. Quanto chega a 2 horas? Lá fora nós fomos chamados para fazer a diferença. E eu vou te falar, até que os nossos olhos se fechem, fomos chamados para servir. Porque o dia em que Ele bater a porta e nós prontamente abrirmos, você sabe o que Ele vai fazer? O que Ele nos prometeu: Ele vai cingir-se e vai te servir. Se você não serve, você não serve para ser servido. Se você não estiver com os lombos cingidos, se você não estiver com as suas lamparinas acesas, se você não estiver preparado, e o que Ele está falando é aqui: esperando a sua volta. Quem espera não está parado. Quem espera está em constante movimento, aguardando até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha.
Então Jesus diz, como os servos vigilantes são bem-aventurados, são felizes. Então, se você não está vivendo feliz, a Bíblia fala que se vocês estiverem vigilantes, bem-aventurados vocês são. E a palavra bem-aventurados, dentro de algumas outras coisas, ela também diz felizes. Está dizendo aqui, felizes são aqueles que andam vigilantes. Então, se nós estamos andando sobrecarregados, se nós estamos andando pior do que isso, distraídos, significa que não estamos andando em felicidade, não estamos andando em contentamento com Deus. Você quer ser feliz? Começa a vigiar, começa a cingir-se, começa a se mostrar pronto. Você sabe o que cingir é? Eu dei uma olhada assim. Antigamente, não era assim, calça, camisa, eram túnicas, eram vestidões, vamos botar assim, roupões. E eu não sei quem já fez peça de teatro aqui, eu lembro do Mateus já tropeçando aqui na hora de levantar a perna aqui. Quem nunca, né? Quem nunca? Com aquelas roupas de antigamente, você vai dar o passo, né? E o que eles faziam? Eles andavam com os cintos. Quem já viu The Chosen vai entender. Eles puxavam para cima suas roupas até a altura dos joelhos e cingia. E eu parei e falei, aí agora ficou interessante. Porque enquanto eu perco a minha mobilidade, eu perco a minha agilidade, eu perco o meu ministério, porque eu não consigo caminhar de acordo com a velocidade que Deus quer que eu caminhe. E a partir do momento em que eu estou vigilante e cingido, eu estou pronto para qualquer coisa. Eu estou pronto, eu estou ágil. Eu posso caminhar para onde Deus me falar. Enquanto eu estou vigiando, enquanto eu estou aguardando, eu estou pronto para agir. Minhas lamparinas acesas. Aqui ele traz a conotação mais anteriormente nos versículos, ele fala que não importa a hora, pode ser que ele venha de dia, pode ser que ele venha à noite, pode ser que ele venha à noitinha, na madrugada, ao amanhecer, não importa. Se eu estiver preparado, ele pode vir de dia, as lamparinas estão ali. Se ele vier de noite, as minhas lamparinas estão acesas. Não importa a hora que ele vier, se nós formos encontrados prontos, somos bem-aventurados, somos felizes, e aí sim, vai fazer todo sentido na nossa cabeça, do porquê servir a Ele uma vida inteira. Porque muitos acham que servir a Deus é pesado porque nós não encontramos a felicidade de servir, porque ainda nós servimos por troca, porque ainda nós servimos com interesse naquilo que podemos receber, porque ainda assim viemos à igreja achando que estamos fazendo um favor, pregamos até o evangelho porque achamos que estamos fazendo um favor para Deus, quanto simplesmente nós deveríamos entender que estamos servindo a um Deus Todo-Poderoso. O contexto dessa parábola faz parte de um capítulo inteiro, capítulo 12. E ele já começa falando, primeiramente, lá no versículo 1, como nós lemos. Primeiramente ele falava para quem? Para os discípulos, para mim e para você. Não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas. Porque vocês não vão aguentar ser vigilantes e se preparar sendo hipócritas. Porque o hipócrita é como os fariseus, os escribas, que enquanto estavam no templo, levantavam suas mãos e adoravam a qualquer outro Deus, menos ao nosso Deus. Eles queriam ser vistos, mas quando saíam dali, era uma vida profana, era uma vida de mentira. E a palavra de Deus está dizendo aqui explicitamente para a gente, eles não vigiam. E eu vou te falar, nós precisamos vigiar, sempre principalmente com esses aspectos, porque é muito legal, quando nós estamos sendo notados
pessoas vindo e dando tapinha nas nossas costas, e isso não é ruim, isso é legal, isso te motiva. Quantas vezes aqui, quando nós pregamos, ou um ministro de louvor, a gente chega para ele, cara, que bênção, cara, que bênção, parabéns, cara, que Deus continue te usando. Mas se você não anda vigilante, você começa a sentir que aquilo é você que está fazendo, você começa a sentir que é pelas suas próprias forças. E não sejam hipócritas, pelas tuas próprias forças você não conseguiria nada. Ai de mim, ai de mim, um homem de lábios impuros. Isaías, ele apontou, ele falou, vocês, de repente, Deus invade a vida dele de uma tal forma que ele fala, ai de mim, Senhor. Sabe o que está faltando em nós? A ação do Espírito Santo, porque quando a ação do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, nós não conseguimos enxergar a beleza em nós mesmos. Nós não conseguimos enxergar a beleza nos nossos atos. Nós olhamos as nossas pregações e falamos, misericórdia, Senhor. Hoje que seja uma manhã de balanço, que a gente feche a nossa casa para balanço hoje. Numa empresa é assim que funciona. De tempos em tempos, ela fecha para balanço, para saber onde está acertando e onde está errando. Que a minha vida e a sua vida hoje, que a gente pare tudo. Pare tudo, pare tudo. Pare tudo e a gente reflita o que nós estamos vivendo. E esse capítulo 12, ele é tremendo, que ele vem falando sobre isso, primeiramente para os discípulos. Primeiramente, esses discípulos não são apenas os 12, são os discípulos, os que seguiam. A Bíblia narra ali no capítulo 10, se eu não me engano, que ele já tinha separado os 70, enviado de 2 em 2. Então tinha os discípulos, não eram só os 12, eram aqueles. Discípulo é quem? Aquele que segue a Jesus. Você segue a Jesus? Então a primeira palavra é para você. Não sejam hipócritas. Vou melhorar. A primeira palavra é para nós. Não sejamos hipócritas. E logo em seguida, põe para mim no versículo 16. Jesus continua trabalhando. Nesse mesmo discurso ele conta outras 2 parábolas. A do rico tolo. E ele começa assim, e Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Se a gente trouxer aqui um paralelo entre o rico tolo e o servo vigilante, tem um contraste muito grande, aonde que o rico tolo, ele vivia para si, ele vivia pensando apenas e se cercando apenas com as coisas dessa terra. Eu preguei um tempo atrás aqui, no final do ano, eu preguei sobre essa parábola. Eu falei que não há problema nenhum em você ser rico, em as coisas não ter mais lugar no teu celeiro, não cabem mais no teu celeiro. Isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é prosperidade financeira, isso é prosperidade em um monte de áreas da sua vida. Não tem problema você pensar, falar assim, cara, eu vou quebrar isso aí, vou construir celeiros maiores. O problema é, qual a motivação? Porque a Bíblia fala que se nós formos tementes, nessa mesma pregação eu disse, que se nós formos tementes a Deus e cumprirmos tudo aquilo que Deus quer, Ele daria coisas sem medidas para nós, que nós não teríamos como guardar. O problema é, o rico tolo
pensa apenas na vida terrena. E o servo vigilante, ele pensa na vida celeste. A Bíblia fala que nós não somos cidadãos dessa terra, somos cidadãos dos céus. Estamos apenas passando por aqui. E se a nossa alegria é apenas para essa vida, miserável homem somos. Miserável somos, porque aqui a Bíblia fala que nossa vida é como um sopro. E dentro desse contexto ainda, ele fala a parábola dos dois servos. Lucas 12, 42. O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado, felizes são aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo, que lhe confiará todos os seus bens. Até aqui. Deixa eu ficar só até aqui. Nesse VIPs in House também, na palavra em que meu amigo Wellington trouxe, ele falou que ele estava vendo um podcast, se eu não me engano, e que falava sobre alguma coisa assim. Se eu estiver errado, você me ajuda aí. Sobre pessoas confiáveis. E ele falava assim: se você não pode ser determinado, ele usou o exemplo da saúde. Se você, quando vai fazer uma dieta ali, você vai se restringir de algumas coisas, pelo menos a princípio, ou diminuir, reduzir. Se você não consegue falar para um pote de batata frita, não te quero, você não é uma pessoa confiável. A gente até brincou duro isso, logo batata frita, mas é uma verdade. Se você não puder vigiar um pouco, você não é confiável, Wellington. A Bíblia está falando aqui, se nós andássemos, volta para mim, versículo 42. Não, Lucas 12, 42. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aquele servo fiel, aquele servo que tem competência de fazer, de cuidar dos demais, esse sim é confiável. Aí eu paro para pensar, uma pessoa pede uma oração para a gente vira as costas e abandona a oração, esquece de tudo. Estou falando de coisas muito simples. Você é inteligente, você está pensando além do que eu estou falando, muito mais inteligente do que eu, que não estou conseguindo pensar em outra coisa para te falar. Se uma pessoa te pede uma oração, você não é capaz de orar com ela. Será que Deus pode confiar alguma coisa a mais sobre as nossas vidas? Aprendi com o pastor Alexandre. Pastor, ora por mim com essa situação aqui, vamos orar agora. Tá certo, Deus pode contar com ele. Isso são exemplos muito simples. Esse segundo exemplo enfatiza o mesmo ponto da parábola do servo vigilante. Ele destaca que o servo bom é aquele que age com vigilância, comprometimento e prudência. Vou repetir para você. O servo bom é aquele que age com vigilância, comprometimento e prudência. Põe para mim novamente os versículos base, versículo 35, capítulo 12 de Lucas, versículo 35.
Como eu falei no início, a parábola do início ao fim, ela trata sobre a vigilância, sobre a importância de vigiar. Esse contexto do capítulo 12 de Lucas inteiro, ele vai trabalhar sobre isso com a gente. Ele vai falar: vocês precisam vigiar para que não sejam hipócritas. Vocês precisam vigiar, porque a volta de Cristo está próxima. Inclusive no capítulo 10 de Lucas, quando ele faz ali a separação dos 70 e ele envia, né, de 2 em 2, ele fala assim: entre nas casas, comam, bebam, se te receberem ali, falam: o reino de Deus chegou a vocês. O reino de Deus chegou a vocês. Isso daqui é só um parênteses que eu estou abrindo aqui, que veio à minha memória agora. Mas Jesus também fala assim: se caso vocês não forem bem recebidos, sacode o pó da sandália, sai dali e falem o quê? O reino de Deus chegou. Aquele servo que vigia, ele não é aquele servo que ele, quando é bem recebido, ele fala que o reino chegou. Ele não prega porque ele é bem recebido. Ele prega porque ele tem que pregar. Ele prega porque ele é servo. Porque Jesus ordenou. Mas se ele for mal recebido, fala assim: olha só, você não quer receber? Tudo bem, a palavra de Deus chegou. O reino de Deus é próximo. O reino de Deus está com vocês. Só que eu e você, nós temos a tendência de gostar de falar muito para crente. Porque crente, quantas vezes? Aqui a Ana, Robson, pastor, quantas pessoas aqui são mais próximas de mim e a gente tem tanto prazer em conversar a palavra de Deus? Quantas vezes a gente está ali olhando alguma coisa no Instagram e uma palavra de Deus absurda, e a gente envia um para o outro e a gente discute sobre aquela palavra. Só que nós temos a mesma disposição de pregar para aqueles que não querem ouvir, para aqueles que não pensam da mesma forma. O capítulo 12 de Lucas, ele é uma advertência para que sejamos vigilantes em todo o tempo. Vamos fechar para balanço. Essa palavra veio no meu coração de forma muito impactante ontem. E vamos reler. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Vamos de um em um. Vamos de um em um. Como já falei, essa expressão é para a gente estar... É muito explícita o que a Bíblia fala sobre isso. É muito explicativo. Estejam prontos. Estejam preparados. Se Ele está falando que devemos estar prontos, se Ele está falando que precisamos estar com a agilidade em dia, se Ele está falando que precisamos estar com as lamparinas acesas, é porque não importa o dia, não importa a hora. Precisamos estar prontos. Michel, na igreja que eu estou sempre pronto, estou sempre vigiando. Poxa, em casa também eu sempre estou ali buscando. Mas e no período de trabalho, no período da escola, quando a gente está ali, né, na faculdade, junto com os piadistas, que por sinal é a minha maior fraqueza, que eu gosto de uma piada, eu gosto de brincar, eu gosto de estar rindo, e às vezes a gente ri de coisas que são engraçadas, são lícitas, mas não convém a Deus. Falo exclusivamente para mim. Confesso diante de vocês, quantas vezes eu rio de coisas que não é para eu rir, mas a palavra de Deus diz para mim: esteja pronto, vigilante, em hora e fora de hora, porque Ele vai voltar. Versículo 36. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar Ele das festas de casamento, para que logo abra a porta, quando vier e bater. Cara, são detalhes tão impressionantes na palavra de Deus. Uma palavrinha muda tudo. Para que logo abram. A Bíblia está falando para que abram a porta? Não. A Bíblia está falando para que logo abram a porta.
Não leiam a Bíblia pensando que palavrinhas estão soltas ali, não. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que quando Ele bata a porta, você já esteja assim, ó. Como é que é o nome daquele negócio? Olho mágico, né? Pelo aquele olho mágico da porta, já olhando ali, quando Ele bater na porta, você abre a porta. É isso que Deus espera. Deus não espera nada menos de mim e de você. Ele espera que caminhemos em prontidão. Caminhemos em prontidão. Em ambos os casos, tanto na relação das vestes, como em relação às lâmpadas acesas, a parábola indica a necessidade do compromisso em servir, a necessidade de preparação para receber o Senhor. Nesse ponto, eu queria ler também a parábola das 10 virgens com você. Mateus 25. Já estou me encaminhando para o final. O que Deus está ressaltando aqui é a necessidade de preparação para receber ao Senhor. Quem estiver despreparado não vai. Não vai. Parece... Gente, na época de Jesus, quando Jesus veio e que Ele foi assunto, morreu, voltou, apareceu para os discípulos e foi assunto aos céus, os discípulos já estavam encucados, eles falavam assim, ei, a gente precisa... Começou assim a história de vender as coisas e dá para repartir, porque eles achavam que a volta seria iminente, eles achavam que seria naquele exato momento, e 2000 anos já se passaram e nós continuamos achando ou não? Tem um louvor que fala, né? Não é porque pararam de falar dos céus que Cristo não vai mais voltar. Capítulo 12 ressalta para a gente a necessidade de estarmos prontos para a volta dele. E a parábola diz assim, qual que é o versículo? Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas. Quem ficou sonolenta? Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram. Quem se levantaram? Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. O 13 para fechar. Portanto, porque vocês não sabem, algo tremendo, todas elas estavam prontas. Estavam ou não estavam? Todas elas pegaram suas lamparinas. Todas elas tinham azeite nas suas lamparinas? Hein? Todas elas tinham. As 10 tinham, as lamparinas estavam acesas. As lamparinas estavam acesas, elas estavam fazendo exatamente o que era correto. Mas foram passando as horas, os dias, os meses. Lembra que eu falei lá dos discípulos lá?
que eles estavam aguardando os anos, e aí 2000 anos depois, da mesma história ser contada, dia após dia, dia após dia. Não achem que a palavra de Deus não tem sido pregada desde aqueles tempos. Dia após dia tem pessoas falando, a volta de Jesus está próxima, é chegado o reino dos céus. Tem uns que nem lamparina mais tem. Que Deus nos ajude para que não sejamos um desses. Tem outros que tem lamparina, mas só lamparina. Tem outros que tem lamparina e reservas. Vida com Deus, busca do Espírito Santo. Vivem muito mais do que arrepios, como nós cantamos aqui. Vivem muito mais do que uma vida de domingo. Vivem muito mais do que uma luzinha acesa. É uma luz que dura, pastor. É uma luz que não importa quanto tempo vai demorar. Ele pode vir de dia, a lamparina está acesa, tem óleo de sobra. Sabe por quê? Porque esse sujeito está diretamente na fonte do azeite. Esse sujeito está diretamente na fonte de quem pode suprir esse óleo. Nós não precisamos de ir comprar lá fora, como muitos estão querendo comprar unção aí hoje. Como muitos acham que simplesmente pegar e viver uma vidinha de Instagram, uma vidinha de igreja cheia, pregando heresias em cima de heresias. Esses são os que vendem azeite. Esses são os que estão escritos ali, vai lá e compra. Sabe qual é a diferença das 5 imprudentes das 5 prudentes? As imprudentes sempre terão que comprar dos de fora. Nós sempre compraremos do dono do azeite. O azeite verdadeiro, do Espírito Santo. Que nós sejamos cheios essa manhã desse azeite. Que nós sejamos cheios, transbordantes, porque Ele vai vir, não importe a demora. Essa parábola é apenas para fortalecer a outra. Vamos colocar assim. Estamos agora sim no meu tema, prontos e preparados. Temos 5 que estavam prontas, mas não estavam preparadas para se o tempo demorasse. Temos 5 que estavam prontas para se fosse naquele momento. Mas com o passar do tempo, elas viram que não estavam preparadas. O cristão não vive só de momento, nós devemos viver do momento. Nós não devemos viver do momento, mas dependemos de viver o momento em que Cristo está nos permitindo viver, mas prontos para aquilo que Ele tem mais à frente. Se for um tempo de espera, amém, eu tenho azeite suficiente para esperar, para suportar os processos. Porque esse sono aqui tem a ver com isso. Os processos da vida, o cansaço, a demora. Quantas vezes a gente quer que as coisas aconteçam de imediato e as coisas não acontecem de imediato. Mas eu e você temos azeite reserva e com muita sobra. Não importa se ele vai vir hoje, se ele vai vir amanhã, ou se nós fecharemos os olhos e não veremos ele vir. Mas de uma coisa eu sei, quando ele chamar naquela porta, eu estarei de prontidão, logo abrirei. Eu não abrirei a porta, porque elas bateram na porta depois. Elas não estavam ali. Quando o noivo bateu a porta, elas estavam longe. Elas estavam preocupadas agora em comprar um azeite, enquanto já deveriam ter esse azeite. Que a gente possa andar, como diz o tema, prontos e preparados. E eu queria fechar. Queria ler o finalzinho do Lucas 12. Não. Põe para mim Marcos. Marcos 13, versículo 33, para a gente fechar agora. Marcos 13, 33. Estejam
de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quanto será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa sua casa e dá autoridade aos seus servos e a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Só um segundinho. Isso aqui tem a ver com cargos e incumbências. Cargos e encargos. Uns têm cargos, mas todos têm encargos. Uns ganhou o nome de porteiro, obreiro, diácono, pastor, intercessão, ministros. Uns ganharam cargos. E óbvio que para um cristão, a gente sabe quais são os encargos. Mas, ausentando-se do país, deixa sua casa e dá autoridade aos seus... Quem é servo aí? Deus não te deixou parado. Deus fala, aguarde a minha volta, mas não fique parado. Vocês têm uma incumbência, vocês têm um encargo. Não importa qual o cargo, todos vocês eu dei autoridade e eu dei obrigações. Passa para mim, versículo 35. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã. Vamos seguir. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. E aqui eu quero fechar. Porém, o que digo a vocês, eu digo no capítulo, queria pedir para que você lesse. No capítulo 12. Depois do 40, ali, 41, 42, e para frente, mais à frente, mais para o final, os discípulos perguntam para ele, para Jesus: para quem que o Senhor está falando? E a mesma parábola, numa ótica de uma outra pessoa, responde para a gente: o que, porém, digo a vocês, eu digo os discípulos, aqueles que querem ouvir, aqueles que não querem ouvir. O reino de Deus chegou a vocês essa manhã. Amém?